Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada. E nós vamos entrar aqui agora no nosso próximo painel, que vai ser com o tema Aquisição Orgânica versus Paga, equilibrando os esforços entre crescimento orgânico e pago. E para compor aqui esse novo momento com a gente, nós teremos o Marcelo Alves, da Alves Marketing, e a Juliana Couto, da Roldão Atacadista. Estão por aqui? Sejam bem-vindos aqui. Fiquem à vontade aí. Vai ser um bate-papo. Então, começaremos a falar de um assunto tão bacana que, com certeza, muitas pessoas aqui precisam aprender mais, né? Não tem como não aprender mais sobre esses assuntos. E eu queria abrir com vocês aqui para vocês se apresentarem, contarem um pouquinho sobre a história de vocês e o que vocês estão aqui para fazer hoje, para compartilhar com a galera. Meu nome é Juliana, eu sou gerente de canais digitais no Roldão Atacadista. Sou responsável atualmente pela transformação digital da marca. Já atuei em projetos tanto de marca própria quanto multimarcas, consultoria, e já atuei também em outros projetos de transformação digital. Muito prazer, boa tarde, eu sou Marcelo, sou o CEO da Alves Marketing de Performance, uma aceleradora de e-commerce, na qual o nosso objetivo é trazer esse processo de aquisição de cliente com o menor custo possível, melhorando a lucratividade do e-commerce e também com esteiras de serviços, focando na retenção do cliente para aumentar a própria recorrência e lucratividade ao médio e longo prazo da estrutura dentro de um e-commerce. Muito bom mesmo. Eu estava falando com o Marcelo nos bastidores também, né? O Marcelo estava me explicando um pouquinho sobre personalização, que acho que é um tema que você vai trazer bem forte aqui também, para ajudar os lojistas, né? E eu queria começar falando sobre mídia paga com você, Marcelo, primeiro. Que a gente fala que a mídia paga ela mudou muito pós-pandemia, principalmente, né? Então, a gente vê um comportamento muito diferente, né, do pré e do pós-pandemia. E eu queria perguntar aqui para você, na sua expertise, né, na sua perspectiva, qual que é o equilíbrio ideal entre investir em estratégia de mídia paga e focar na construção de uma empresa orgânica robusta? O que a gente primeiro precisa entender, né, que a mídia paga quanto a mídia orgânica, eles atuam no mesmo time. Então, eles não atuam em time separado. E hoje é muito comum as pessoas achar que, isso aqui é venda paga, isso aqui é venda orgânica. E, pelo contrário, eles atuam no mesmo time. Eu costumo dizer que a mídia paga ela é o goleiro cobrando um tiro de meta. O meio de campo, que vai preparar para o gol, que é o processo de conversão, é o seu orgânico. Então, a mídia paga ela tem que cumprir o papel de quê? Encontrar e atrair. A mídia orgânica ela tem o processo de considerar, convencer e nutrir, que é muito importante. Então, a mídia paga ela sim vai gerar demanda do seu processo de ação, de relação com o cliente, porque essa relação que você cria, essa conexão das mídias orgânicas, ele vai resultar no processo final, tanto na venda, quanto no processo de retenção e fidelização para dentro do cliente. Olha que dica, hein? Mesmo time e sabendo exatamente definir os papéis, né? Quando você consegue entender bem a força de um e a força do outro, você consegue utilizar o melhor dos dois, o crescimento dentro do e-commerce. Então, quando você entende que o papel da mídia paga, sim, é atrair para potencializar aquilo que é bom, que é a sua marca e as ações internas, a conexão, o ecossistema que você constrói lá dentro, você entende que a mídia paga ela é um aliado muito forte para dentro do seu orgânico, que ele que vai nutrir, reter e fazer todo o processo que você precisa de construção de marca. Perfeito, muito boa dica, já iniciamos muito bem aqui. Agora eu vou aqui para a Ju, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, Ju. E eu queria, na operação hoje, né, que você lidera atualmente, como que você equilibra e distribui o foco entre diferentes estratégias de marketing e crescimento? Muito bom aí as suas palavras sobre equilibrar o orgânico com o pago. Eu costumo dizer que quando você está na gestão de um canal digital, é como se fosse um Waze, né? Você vai ter vários caminhos para seguir, o mais curto com mais pedágio e, de repente, o mais longo e mais seguro, mas que vai demorar mais para ter resultado. Equilibrar os esforços não é fácil, né? Você precisa ali equilibrar os pratinhos todos os dias. Hoje eu posso dizer que na operação eu consigo crescer de forma orgânica, mas muito por força da marca.
Então, eu não acho que tem um modelo único, uma receita de bolo. Acho que tudo depende muito do segmento. Eu já trabalhei em outros segmentos com ROI de 20, de 8, de 4, e que eram ótimos. Então, cada caso é um caso. Hoje, a gente fez o primeiro teste de Ads e teve um ROI assim, surpreendente, que eu não esperava mesmo. Muito mais pela curiosidade do que pela necessidade. Então, acho que o que ele falou sobre nutrir e crescer é muito importante. Porque eu acredito que hoje o Roldão tem uma força de marca muito grande e isso contribui muito para que o orgânico seja bom. Mas, sim, eu já operei em operações que a gente sobrevivia de tráfego pago. Porque, de repente, era uma marca própria, que você tem que ter uma construção por trás daquilo. Então, acho que os cenários é mais ou menos isso. Muito bom. Acho que os dois trouxeram muito a questão do contexto, né? O momento, né? Como que eu vou equilibrar esses dois pontos, seja em mídia paga, seja em posicionamento ou estratégia de marketing, enfim. O que vocês trariam aí, pensando nas experiências de vocês, em relação à marca que está iniciando, né? Tá no começo ali. Eu preciso rampar. Tá vindo Black Friday aí, né? A gente vai ter até um painel falando sobre Black Friday também. O que vocês trariam de dicas aí, conciliando as estratégias que vocês atuam hoje? Sim, primeiro a gente tem que, fazendo uma ponte que a Juliana falou, que marcas que sobreviviam do tráfego pago. Se atualmente a sua empresa ela sobrevive com o tráfego pago, você está negligenciando o canal mais forte que tem, que é o canal orgânico. Porque se todo mundo aqui que tem operação sabe que tem o custo por produção, custo por embalagem, custo daquilo. Ou seja, com o custo para mídia paga, a sua margem ali está espremida. Mas quando você usa, né, a mídia paga para gerar demanda, e essa demanda você consegue manter e usufruir ela, criando um bom processo de retenção, relacionamento, focando na própria fidelização, indicação desses clientes, aí sim você usou a mídia paga para o crescimento, independente do seu negócio. Então, se você está começando, você quer usar a mídia paga para construir a demanda, ótimo, você vai abrir a torneira. Mas se você tiver um balde com furos, você vai ver todo esse patrimônio que você está construindo indo para o ralo. Então, a gente lembra, né, eu costumo dizer também que tanto mídia paga, o ecossistema dentro do e-commerce é como um casamento. Não adianta a gente gastar rio de energia no processo de conquista, depois que conquistou, a gente negligenciar. Todo aquele esforço, todo aquele investimento que você teve, você negligencia. E é muito comum a gente ver que, inclusive, até o tema do stand, do nosso stand lá, que performance não é só tráfego pago. Quando você vê que a mídia paga por si só, a taxa de conversão ela é mais baixa comparado a alguns canais orgânicos, como as pessoas que vêm do seu Instagram através do link da bio, de uma sacolinha, do e-mail marketing, de um grupo de WhatsApp, a taxa de conversão é maior, porque ali rolou o quê? Um processo de consideração, relacionamento, conexão. A taxa de conversão é totalmente maior. Então, quando você usa a mídia paga para atrair e construir e preparar, gerar demanda desses canais fortes de relacionamento, que é os canais orgânicos, você vai ver que o seu e-commerce ele cresce com sustentabilidade. Então, se você tem um e-commerce que depende só da mídia paga, você está com a margem espremida. Mas também só a mídia orgânica, ela também não tem mais a força que tinha 5 anos atrás, através da entrega orgânica, um exemplo do próprio Instagram. A gente sabe que a entrega está bem prejudicada. E como que você tem que fazer isso? Atrair, mas de maneira estratégica. Anúncios com cara de anúncios se torna mais caro por falta de interação. Mas quando você consegue entender que o anúncio é para despertar um interesse, é para despertar a curiosidade, e você consegue trazer esse usuário para dentro da sua rede social, ali que está o jogo. Então, aqui, né, lá dentro da Avas, o que a gente procura entender? O que realmente atrai? Que esse é o papel do anúncio. Quando eu entendo isso e eu atraio de maneira estratégica, desperta a curiosidade dessa pessoa passar, né, fazer o comportamento que a gente realmente quer. A gente vê que o nosso retorno no que a gente começa a investir começa a ter uma sustentabilidade maior. Porque como que é o comportamento hoje? As pessoas veem o anúncio, clica na fotinha do perfil. Se automaticamente a minha rede social está negligenciada, eu perco
o cliente ali, se tratando de jornada social. Então, quando eu tenho o tráfego para atrair e gerar demanda naquilo que é bom, quando eu falo bom, é a régua de relacionamento e conexão que você gera ali, tanto também ao seu produto, você começa a entender que o tráfego vai potencializar aquilo que é bom e eu preciso ter esse bom processo de retenção para que realmente eu tenha um e-commerce com o resultado que eu preciso construir. Ou seja, essa conexão entre toda essa jornada, ela é fundamental. Acho que você deu uma aula aqui mostrando mesmo, né, da Com conexão certeza. desse funil, de trazer a O que visão. a gente costuma dizer, né? As pessoas elas estão focado no resultado, que é a venda, mas esquece de focar no que gera o resultado, que é o processo da venda. Então, quando você consegue entender todo um funil estratégico da jornada até a compra, que é encontrar, atrair, anúncio, mas considerar, convencer, converter, marca e conversão, processo de retenção, indicação, a gente consegue entender que o pontapé inicial realmente é o tráfego. Mas olha o tanto de atribuição na jornada do funil que se trata dentro do orgânico. Com certeza, com certeza. E Ju, e você? Agora pensando na Roldão Atacadista e todo esse cenário que você viveu também aí de construção, né? Você já tem uma marca muito forte. O que você traz de pontos aí para compartilhar com o pessoal em relação a essa conexão da jornada mesmo voltada para crescimento? E também queria sua dica para quem está começando também, o que fazer aí. Eu acho que você falou um ponto muito importante sobre a margem, né? Que às vezes você trabalha com um segmento de produtos com uma margem muito alta, porém você sobrevive do tráfego pago. Ou seja, essa margem fica pequena. No meu caso, hoje, para quem não sabe, segmentos de alimentos e bebidas tem uma margem muito espremida, né? Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Porém, tem alguns pontos a favor, apesar de muita gente achar que é um mercado saturado e tal, mas não é. É muito mais fácil você vender Coca-Cola. O branding já está todo feito da marca. Eu não preciso te convencer que é um produto bom, né? Então, esse ponto é muito mais fácil. Além disso, é um produto de recompra alta. Tem clientes que compram toda semana, a cada 15 dias. Então, a fidelização é muito grande. Outro ponto, a gente tem muito acesso a dados, através de Nielsen, Scantec. Então, a gente consegue mapear todo o comportamento. Você não dá tiro no escuro. Então, o segmento de alimento e bebidas tem essa questão da margem mesmo. A gente é muito espremida, é fora do que todo mundo pode imaginar, principalmente falando em atacarejo, mas tem alguns pontos a favor. E vai muito de encontro com o que você falou. Você consegue crescer de forma orgânica mais fácil do que uma marca que tem que fazer uma construção por trás, né? Eu já trabalhei, por exemplo, no segmento de luxo. É muito difícil de vender luxo. As pessoas não imaginam o que é, né? É muito complicado. Então, eu acho que tem que testar muitas coisas. E hoje também, quando a gente fala de tráfego, a gente também tem que englobar tudo. Hoje tem, sei lá, o TikTok, o Instagram, os influenciadores. Então, tem vários canais, né? Não é mais como antes, que a gente só vivia de Google. Então, tem outros meios que se complementam ali para atrair, chegar no resultado. Então, acho que é isso. Muito bom. E vocês estão falando bastante de jornada, né? Os dois estão trabalhando muito essa questão da jornada e desse equilíbrio ali também. Quais são os principais erros, Marcelo, que você vê as pessoas cometendo, né? Nessa falta de equilíbrio hoje entre o orgânico e o pago, além de separar muito as coisas e não juntar na jornada? A falta um erro muito comum, principalmente para quem anuncia e foca no crescimento, é você não entender e não respeitar a jornada do cliente. Só porque uma pessoa viu o seu anúncio, ela não é obrigada a comprar. As pessoas adoram sim comprar, todo mundo adora comprar, mas ela tem que ter um motivo para isso, ela tem que se conectar com isso, ela tem que gerar esse tipo de desejo. Um erro muito comum é as pessoas anunciar, achar que o tráfego pago vai resolver todos os problemas, mas esquece de trabalhar os pilares da sustentabilidade dentro do e-commerce. Então, é uma coisa que eu costumo dizer, alto faturamento não significa alta lucratividade. Então, é muito comum a gente ver lojista, estou investindo muito, estou com bom faturamento, mas aumenta muito demanda, aumenta custo. Aí começa a trabalhar ao contrário. Quando a gente vai ver, está negligenciando recompra, recorrência. Então, quando a gente começa a olhar onde que está ali os pilares, não tem uma boa ação de retenção.
dentro do Instagram. O Instagram morto, não gera conexão, não faz o bom trabalho de base de nutrição com esse cliente. E agora, voltando para as ações orgânicas, das ações orgânicas. E outra coisa também é entender que o tráfego pago, as ações pagas, ela vai gerar demanda naquilo que realmente é bom. Se você tem oferta bem alinhada, se você tem um ecossistema desenhado para o crescimento do seu e-commerce, ele vai gerar essa demanda. Mas se você negligencia pilares fundamentais, essenciais para dentro do e-commerce, não vai ser a mídia paga ou um Reels que você vai postar que realmente vai estourar. Inclusive, vamos supor, segmento de moda, os anúncios que melhores funcionam são os Reels dinâmicos que a própria marca cria na construção. A gente pega esse Reels, distribui em formato de anúncio, o que aquilo faz? Um alto índice de cliques para dentro do perfil. E aí, com todo o ecossistema que a gente está abordando aqui, resulta em vendas. Mas, uma vez trazendo, a venda ela é consequência. O resultado saudável é a consequência do que você realmente está construindo internamente no ecossistema da sua marca. Fantástico, muito, muito bom mesmo esse olhar de jornada, né? Esse olhar de construção. Você quer complementar, Ju? Não, eu ia comentar que também não adianta fazer um super anúncio, investir, se a pessoa vai entrar no e-commerce e não está preparado para aquilo. O filtro não está funcionando, a foto da moda não está boa, não tem descrição do produto. Fiz minha parte, medida. né? Então, tem que olhar muito para UX. Eu costumo dizer que no anúncio não existe checkout. Né? Se as pessoas entram, vê o anúncio, tá lá o Instagram com pouquíssimas fotos, faltando humanização, conexão. As pessoas vão para o site, está lá grade quebrada, um site ruim. Sem estoque. As pessoas realmente não vão comprar. E outra coisa também é você entender os pilares de ponto de conexão da jornada, voltando para o assunto da jornada aqui. Né? As pessoas, sim, entram no anúncio, mas se você olhar a quantidade de primeira visita, com a porcentagem de compra é muito baixo. Mas agora você começa a analisar essas pessoas que veio depois, posteriormente, de um link da sacolinha do Instagram, um exemplo. Você vai ver que o custo, né, a taxa de conversão é maior, o tempo de visualização por página é maior, a quantidade de visualizações é maior, a taxa por rejeição também é maior. Quer dizer que essas pessoas elas são realmente mais qualificadas porque ela gerou esse processo de conexão, comparado a quem foi a primeira vez. E quantas vezes essas pessoas têm que voltar para o site para realmente comprar? Qual é o ciclo até a compra? Ou seja, é 14, é 15 dias, é 20 dias, a depender do nicho, 2, 3 meses? Tá, se você sabe que é esse o tempo, o que você está fazendo para essa pessoa não esquecer de você? Quais ações que você está tendo para manter essa pessoa retida dentro da sua audiência para resultar em compra no processo final? Então, quando você começa a entender esses processos, você começa a brigar para o crescimento do seu e-commerce, você consegue começar a ter uma visão mais abrangente e você começa a focar no que gera o resultado, o que faz o e-commerce crescer. Você tira o olhar de CPA e ROI, você começa a brigar por dados grandes, CAC e LTV. Porque você sabe que você pode pagar mais caro aqui, mas a sua marca ela é tão bem desenvolvida ao médio e longo prazo que ela vai ser sustentável e com retorno no médio e longo prazo, que é o que você precisa para manter o seu e-commerce crescendo de forma saudável, no foco no médio e longo prazo. Com certeza. E aí, Ju, eu trago para você também um contexto de margem, né? Hoje você está num mercado super competitivo, com muitas coisas acontecendo. Pensando nessa questão dos dados, você comentou dos dados aqui, e também o Marcelo está trazendo essa questão, olha, observa a jornada, vê o dado, entende para poder reter, para poder fazer as coisas. O que você usa hoje nas suas estratégias, pensando num mercado altamente competitivo, mesmo com uma margem difícil, né? Para ter uma lucratividade, para ter um crescimento que você pode trazer como dica? Falando do segmento de alimento e bebidas, as pessoas ainda não pensam muito fora da caixa. Então, ainda é muito engessado. Então, sempre que você traz uma novidade, um aplicativo, uma coisa nova, uma forma de, sei lá, tem um projeto B2B rolando que é do iFood Shop. Por exemplo, vocês sabiam que o iFood tem um B2B que só vende para restaurante? Chama-se iFood Shop. Então, muita gente não sabe, não conhece. Então, eu tenho esse piloto rodando. Então, pensar exatamente fora da caixa, trazer essas coisas novas. Falando de alimentos e bebidas, eu acho que é o melhor caminho para se destacar. Porque, senão, fica todo mundo igual. Todo mundo vendendo o mesmo produto. Até, sei lá, por exemplo, foto é uma coisa que é muito facilidade. Porque a gente tem bancos de imagem de tudo.
Então, é uma dor que eu tinha lá quando eu trabalhava com moda. Tem que ter o fundo branco, 800 closes e tal. E aí, quando você vai para alimentos e bebidas, caramba, tem bancos de imagens de tudo. Então, realmente, o nicho ele tem que ser estudado e caso a caso. Eu acho que isso, nada melhor do que dos especialistas para saberem isso. Muito bom. Agora, vamos falar de dica de abordagem? Quais abordagens, aí pensando nessa jornada, eu quero começar a atrair, a fazer atração e trabalhar na minha jornada, né? Quais abordagens que vocês enxergam, técnicas aí, para conseguir auxiliar na conversão, que os dois podem comentar, e fiquem à vontade quem começa. Ali volta mais uma vez a importância de você ter o relacionamento orgânico. Ninguém vai te dar mais dica de como atrair de maneira correta do que a sua própria audiência. Então, se você tem uma base forte organicamente, através de grupos, Instagram, você rola uma pesquisa interna com os seus compradores, ele vai ditar tudo o que você precisa, desde o processo da atração, desde o processo de esteira de produto, de como realmente preparar o material visual que atrai ele, que converte, que gera esse processo de curiosidade realmente para atrair, e você começa criando, né, aquele processo de loop. Sempre testando, claro, mas ninguém melhor que encurtar esse processo de teste, que teste também se tratando dentro do e-commerce é dinheiro, otimizando isso, do que você colher direto da fonte, que é a sua audiência. Mas e a construção dessa audiência? Você está tendo? Você está construindo? Ou você só está focando em jogar no tráfego pago e esquece de realmente manter, e é ali que vai ditar todo o sucesso, otimizando o tempo para o crescimento que você procura. É isso, tem que ter o crescimento orgânico, acho que é super importante, e SEO, blog, a gente tem blog de receitas, então isso tudo contribui. E também lá a gente usa a figura de influencer, né? Então, ontem, por exemplo, a gente fez um teste de usar um influenciador no Instagram, de grande audiência, para falar sobre o canal, enfim. E dá uma repercussão muito grande, porque traz aquela confiança de uma pessoa com uma imagem muito boa. Então, é um trabalho de branding que está por trás, que isso vai fomentando a força da marca. Isso é muito importante também. Voltando aqui agora também com o assunto sobre influencer, né? A gente vê que as pessoas, alguns varejistas, eles falam, eu devo investir? Certamente sim, no influencer correto. Por quê? Porque, fazendo apologia aqui agora, né, a própria Virgínia, ela vende milhões. Por quê? Porque aquele processo que a gente comentou sobre relacionamento, confiança, já está construído ali. E quando você realmente conhece a sua audiência, você vai no influenciador certo, porque quem acompanha é aquele que consome o mesmo gosto, o mesmo produto na qual você realmente quer aparecer. Então, aqui entra um marketing totalmente estratégico, que é o marketing por influência. E, inclusive, também, quando você consegue desenvolver esses processos internos, o seu comprador, ele automaticamente, né, ele se torna o seu vendedor e também um influenciador, porque se eu proporcionar um processo de um pré e um pós-venda de qualidade, esse usuário vai querer fazer o quê? Postar nos stories. Exato. A fulaninha que segue a ciclana, nossa, e aquela objeção, será que esse produto é bom? Será que esse e-commerce é confiável? E nada melhor do que os próprios clientes serem influenciadores. Isso. Além de virar case, ele ainda traz gente para sua loja, né, para sua empresa, enfim. Isso, estrategicamente, né? Então, marketing para o influencer, né, ele fica meio que dividido entre marketing pago e orgânico. Mas se for realmente pago, escolha estrategicamente. A sua audiência que está ali, você vai ver que você vai encurtar realmente essa janela, né? Então, sim, tráfego hoje, mídia por influência, é muito importante em qualquer tipo de segmento. Eu vendo X, procure um especialista daquilo que você vai ver. Então, são pontos que você realmente quer ser assertivo, o marketing por influência te proporciona essa assertividade. E, na verdade, complementa, né? Porque você vê o influenciador, às vezes você não compra na hora. Você vai comprar no anúncio pago depois, daqui 2 semanas. Ele só ficou na sua cabeça. Começa a aparecer, exatamente. Começa a ficar na sua cabeça. Mas você atraiu a pessoa correta. Exato. O público comprador ali. Exatamente. E acho que dentro de todo o contexto que a gente abordou aqui hoje, né, vocês falaram muito da questão do grupo, do poder do grupo, de conseguir criar canais, de conseguir criar redes. Dicas para quem ainda não criou esse público, não criou essa audiência. Como que eu começo a fazer uma audiência qualificada, tanto olhando para processo de atração, quanto para processo também de já quem está na minha base, né? Quais são as 2, 3 dicas que vocês podem dar aqui? Primeira coisa que a gente tem que entender, né,
que é muito como a gente vê nos anúncios, tá mandando muitas pessoas desqualificadas. Será que essas pessoas são desqualificadas ou a sua marca que realmente não qualificou ela? Porque ela se interagiu com aquele anúncio ou coisa do tipo, ela se interessou por aquilo, mas alguma coisa nesse processo ou não conseguiu gerar a qualificação que você realmente procura. Mas entra esse processo que você falou, né? Não adianta eu mandar a gente para dentro e eu não construir esses canais de comunicação, porque a sua lucratividade vai estar ali. Então, quando a gente fala de retenção, se trata do patrimônio que você tem que construir, seja no processo de CRM mais estratégico. Eu ia falar isso sobre o CRM. O CRM já diz tudo, régua de relacionamento. Então, se você negligencia isso, você está realmente dando mancada. Então, a gente vê, os custos por mídia está caro. Tá, se está caro e eu levo menos gente com o que eu invisto, por que não aumentar o máximo de comunicação e o processo de taxa de conversão de quem eu já levo? Então, ou seja, captação de estratégica do próprio e-mail marketing, você encher hoje, que funciona bastante, grupos VIPs dentro de WhatsApp, que é muito importante para você desenvolver esteira de produtos, lançamento. O máximo de canais de comunicação com o seu cliente é muito importante, já que você paga e você gera muito esforço para atrair e trazer ele para dentro da sua marca. Várias dicas aqui para todo mundo anotar e colocar em prática, hein? Eu pedi 2, ele deu uma aula aqui gigante, entendeu? E já para a galera fazer mesmo. Muito bom, Marcelo, obrigada. É isso aí, já vamos para a parte do jabá aqui na sequência, tá? Ju, quais dicas? Hoje a gente trabalha muito forte no CRM, isso que eu ia falar, até porque a gente consegue mapear todo esse comportamento e mandar push, e a gente tem um aplicativo próprio, e também um clube de vantagens dentro do aplicativo, como se fosse o Pão de Açúcar, que você ativa a oferta, vai lá e tem acesso exclusivo àquele preço, no dia, naquele período. Então, isso tem fidelizado bastante os clientes. Isso é bem legal. Muito bom. Uma observação, né? Ali dentro da Avos, a gente também faz o desenvolvimento de aplicativo. E era um bloqueio que alguns lojistas tinham. Será que vão baixar? E realmente baixam. E a gente rolou. Se você cria uma oferta, né? Se você cria uma estratégia. Hoje em dia, né, se tratando até agora para o marketplace, porque as pessoas compram um marketplace? Aplicativo, praticidade, tudo ali. E, inclusive, o aplicativo ele gera um poder de marca muito grande, você retém muito grande. Então, a gente fez uma pesquisa interna que 90% desses usuários que baixavam se mantia, aqueles 10% relatou, é porque eu estou sem espaço no celular. Mas só você ter essa comunicação preparada, interna ali dentro do celular, inclusive a taxa de conversão é altíssima dentro do aplicativo, você vê que é um canal de comunicação forte, você está trabalhando para o sucesso. É muito bom você colocar dentro da sua estratégia, porque senão fica algo mais um canal, mais uma coisa solta e não faz sentido, né? Agora, para a gente ir para os minutos finais aqui, para a gente encerrar o nosso painel, eu queria que vocês falassem um pouquinho onde o pessoal encontra as marcas de vocês, encontram vocês aí nas redes sociais. Momento jabá aqui para a gente finalizar o nosso painel. Marcelo, onde te encontrar? Vocês podem me encontrar de forma online no Instagram, Alves Marcelo BR, e eu tenho um convite especial com um tema muito bacana que a gente falou aqui. Ele veio preparado, gente. Lá estamos no stand ali atrás com o tema performance não é só tráfego pago. Se você quer saber mais sobre isso, a gente vai bater uma conversa bacana. A gente tem diversos esteiras de produto que também vai te auxiliar a trazer um processo de aquisição ao menor custo de forma mais estratégica e também com esteira de serviço de lucratividade, que é no processo de retenção, através da gestão de CRM, desenvolvimento de aplicativo, porque não adianta você focar na aquisição ou investir só em tráfego e você ver que esse dinheiro ele foi perdido. Não é isso que vai fazer o seu e-commerce crescer. Então, se quer saber mais, trocar aquela ideia sobre performance, te convido a ir lá no nosso stand que a gente vai fazer acontecer. Muito bom. Performance não é tráfego pago. Saiu com jargão daqui ainda. Sensacional. Muito bom mesmo. Hoje você encontra o Roldão, são 40 lojas, né, no estado de São Paulo. E no LinkedIn, Juliana Couto, no Instagram, Juliana C. Couto. E vou adorar trocar experiência com quem estiver precisando. E tenho muita coisa também do passado, muito de moda também. Então, posso ajudar de várias formas. Muito bom, gente. Foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. Se vocês pudessem resumir numa frase aqui o que foi o nosso painel, para poder aqui, a gente falou sobre equilíbrio, né, sobre crescimento. Como vocês resumiriam aqui agora para dar aquela finalizada com chave de ouro? A frase dele foi a melhor, né? Performance. Já está pronta. Pago, não é? Então, resumindo aqui, né, se você realmente quer crescer, usufrua do melhor proveito das duas mídias, que ela vai gerar realmente a demanda para o seu crescimento. Ela vai ser a base
que vai sustentar o crescimento. Se você negligenciar uma das duas, você vai conseguir crescer, mas vai cair. Não tem atalhos. Acho que o atalho custa caro lá na frente. Então, às vezes, um bom trabalho de SEO, por exemplo, vai demorar mais, mas vai contribuir muito para o orgânico e, paralelo a isso, você complementa com o tráfego pago. Curto prazo, tráfego pago. Médio e longo prazo, sustentabilidade, mídia orgânica e régua de relacionamento com o cliente. Muito bom, gente. Foi uma aula incrível aqui trocar com vocês. Obrigada pela presença. Obrigada aí por compartilhar tantas coisas incríveis. Parabéns pelo trabalho de vocês também. E obrigada mesmo. Obrigada. Até mais. Obrigado a todos. Você ouviu Vozes do E-Commerce, um podcast Loja Integrada.